Bom, para entendermos o Rabino Hirsch, precisa fazer um pouco do contexto do que estava acontecendo justamente no lugar onde ele atuou, que era Frankfurt. Eu disse que nós estamos nos aproximando do século XX, né? Então a gente já estudou Rashi, já estudou Maimônides, já estudou Abravanel, já estudamos Narmânides, já estudamos Luzzatto, estudamos Maral de Praga, estudamos Nachman Breslev, e agora nós estamos no Rabino Hirsch. Estamos no século XIX. Quizás no próximo semestre a gente vai pegar um rabino do século XX. E aí depois chega, né? Onde vamos ir para o 22? Vamos aguardar. Mas havia uma conferência, e eu vou, obviamente que eu vou pincelar alguns pontos em que rabinos da linha reformista se reuniram em 1845 e alguns pontos eles colocaram, isso está amplamente documentado. A primeira questão que incomodava eles colocaram isso de forma conclusiva, era que os sentimentos nacionais na Tefilot foram considerados perigosos pelos reformadores, pois exibiram dúvidas quanto à identificação real dos judeus com o país da sua residência e cidadania. Então, por exemplo, se eu vou falar né? Coloque, volte os meus olhos para Sion. Isso incomoda. O que vão pensar da gente? A gente não está feliz em Berlim, a gente não está feliz aqui na Alemanha, não estamos felizes em Paris, não estamos felizes. Ou Yerushalayim berachamecha tashuv betishkon betocha kasher dibarta vekiseh Davi avdecha mehera betocha tachin. Yerushalayim em breve será reconstruída e o trono de Davi vai voltar, etc. Essas questões nacionais, esse sentimento de retorno a Sion, retorno a Jerusalém, a casa de Davi, etc., mostrava que seríamos judeus que não estávamos envolvidos com a cidadania do país que estava nos abrigando lá. Então, isso seria um problema. Então, eles colocaram em xeque os textos das Tefilot dos nossos Sidurim. Se nós tirarmos isso do nosso Sidur, o nosso Sidur fica desidratado. Se a gente olhar o Sidur tem menções a Jerusalém, a Eretz Israel, a Har Kotim, a Montanha Sagrada, a Har Moriá, isso, aquilo. É muito, é muito. Os Teilim todos falam de Sion o tempo todo, Yerushalayim o tempo todo. Então, retirar isso do Sidur era uma proposta que estava sendo colocada porque isso estava incomodando a cidadania desses judeus que, naquele momento, estava obtendo a emancipação e a igualdade, né, de direitos, e eles achavam que essa parte do judaísmo atrapalharia as aspirações políticas sociais do momento. Depois, considera-se desejável rezar na língua materna, que é a língua da alma. Ou seja, a língua materna, se o judeu nasceu na Alemanha, alemão. Se ele nasceu na França, francês. E assim sucessivamente na Europa, a ideia era que não se rezasse mais em hebraico, porque ao rezar em hebraico, né, isso traria uma dificuldade, primeiro, pedagógica, didática, as pessoas não entendiam hebraico, então, como é que se pode desenvolver uma prece, uma oração, se você não compreende o idioma
da reza. Então, começou aí e terminou nos próprios anais desta conferência, dizendo o seguinte: o hebraico faria com que o judaísmo fosse definido como uma religião nacional, pois uma língua separada é um elemento característico de uma nação separada. Ou seja, se eles rezam em hebraico, moram aqui e estão rezando em hebraico, eles estão realmente muito bem identificados, estão se separando, e isso pode trazer complicações às nossas aspirações políticas sociais. Então, o hebraico é um outro elemento que foi colocado em xeque nas rezas. Então, se rezaria em alemão, no vernáculo, na língua vernácula. Daí começou uma forte corrente de enfraquecimento aos estudos do hebraico. É daí que surgiu um enfraquecimento, um desinteresse, né, ao estudo do hebraico. Bom, aí depois teve uma outra reunião, também da linha reformista, nos Estados Unidos agora, em Pittsburgh, em 1889. Tudo isso para entender o que o Rabino Risch vai escrever. E lá eles disseram, os rabinos reformistas americanos definiram o judaísmo como uma fé universal. Eles continuaram o que foi iniciado lá na Alemanha, retirando a característica nacional do judaísmo e dando ênfase à questão de uma fé universal. É totalmente compatível com os ideais republicanos dos Estados Unidos, não havendo contradição entre o judaísmo e a cultura americana. Esse era um postulado também importante para eles, lá em 1889. E aí eles falam de forma categórica: a meta messiânica de Israel não é a restauração do antigo império judeu. A gente fala Malchut Beit David, o reinado da casa de David, que vai voltar. Gente, é o que essa nossa tradição milenar. Não é mais. Não é. A meta messiânica não é a restauração do antigo império judeu da casa de Davi, nem a continuada separação das outras nações. Isso de ficar separado das outras nações não é mais meta, e sim a união de todos os homens como filho de Deus. Agora, é importante dizer o seguinte: não estou aqui para fazer comentários, críticas, nada, estou fazendo o contexto histórico do momento em que o Rabino Risch viveu, e essas ideias eram as ideias das ruas judaicas, quer dizer, dos pensadores desta linha, que estavam germinando, brotando e levando, né, adeptos para essa forma de pensar. Agora, uma vez colocados esses pontos, que são poucos, essas questões, se vocês quiserem depois, recomendo se aprofundar essas duas citações, está amplamente documentado. Há uma reflexão, né, um pouco irônica, mas todo pensador faz ironia para provocar o debate. Ele diz o seguinte: então, você quer fazer, desculpe, está faltando um R, tá? Parar de girar as rodas do tempo? Quer deter o progresso? Quer nos lançar de volta ao antigo isolamento judaico? Quer negar a necessidade de se mover com o tempo e tirar o judaísmo do seu túmulo com suas formas obsoletas? Precisamos reformar o velho e o rígido judaísmo de acordo com as necessidades do tempo. Essa é a provocação, essa é a reflexão reformista, esse foi o grande ponto até hoje isso permanece, né? Isso não estou trazendo nenhuma, não é dado novo, isso não é dado novo, apenas Grunfeld, 1956, ele fez essa reflexão e em cima
dessas reflexões, eu poderia citar uma série de outras, no meio do século XIX, início do XX, Rabino Hirsch respondeu já lá, no nascedouro do pensamento reformista, todas essas reflexões, todas essas citações das plataformas, dos congressos, etc., ele já rebateu também, do seu ponto de vista, né, como é que responderíamos a esses pontos que foram levantados até aqui. E os pensamentos do Rabino Hirsch, também amplamente documentado, traduzido em várias línguas, vocês não terão problema de achar isso, foram extraídos em um artigo escrito pelo autor, o Rabino Shimshon Rafael Hirsch, em 1854, em revista chamada Yeshurum da época. Era a revista da comunidade judaica de Frankfurt. O que ele faz? Ele vai responder, e vai responder, obviamente, com todo um raciocínio germânico, judeu, da Alemanha, ele vai ponto a ponto, não deixa uma escapar. Primeiro, diz o Rabino Hirsch, era o judaísmo tão adequado aos tempos no passado? Poderá em alguma ocasião vir a sê-lo? Poderia alguma vez tê-lo sido? Irá algum dia vir a sê-lo? Esse negócio de que o judaísmo precisa ser renovado, tem que andar com o tempo. Em algum momento o judaísmo estava adequado ao seu tempo? Nunca, diz o Rabino Hirsch. Ele fala assim, era o judaísmo de Abraão adequado aos tempos quando o imperador Nimrod o lançou na ardente fornalha caldeia? Pois todo mundo naquela época acreditava na idolatria, e vez que vem um homem e foi contra o tempo. Ele foi o cara mais obsoleto possível da sua época. Ele foi um cara, assim, na contramão. A sociedade toda, falando de idolatria, e ele veio com uma coisa nova. O judaísmo nasceu assim. Então, por isso que ele pergunta, alguma vez o judaísmo foi adequado ao tempo? Alguma vez? Ele nasceu inadequado. Ele nasceu inadequado. Aí ele continua, era o judaísmo adequado no Antigo Egito? Quando suportamos por séculos e nos curvamos sob a escravidão? Era o judaísmo de Daniel, o profeta, adequado à sociedade da Babilônia? Nunca. Nunca nós éramos adequados à sociedade em que vivíamos. E aí ele continua. Era o judaísmo... Acabamos de sair da festa. Era o judaísmo dos macabeus adequado ao tempo quando, com heróica coragem, resistiram à introdução da cultura helenista no judaísmo? Era adequado? Não. O que era moda? A moda, a primeira vez que houve invasão europeia, imagina a forma de pensar do europeu via os gregos. O que os macabeus vinham com que ideia? Inadequada? Parecia, a revolta dos macabeus parecia resistência ao moderno. Diz o Rabino Hirsch. Era o judaísmo de Hillel e de Yohanan ben Zakkai adequado aos tempos, quando o reino da Judéia caiu na espada de Roma? Não. O templo destruído, os filhos de Judá massacrados, vendido como escravo e jogado às feras como um espetáculo. A sabedoria moderna da época propôs abandonar o velho judaísmo como solução para o terreno do sofrimento. Houveram correntes que, olha, vamos sair disso, né? Vamos salvar nossa pele, vamos tentar. Era o que se chamava de moderno. Todas essas tentativas, nada. Em alguma vez foi fácil ser judeu ou judia? Na história? Nunca. Alguma proposta moderna ou reformadora permaneceu na história? Ou apenas os velhos se mantiveram até hoje? Essa é a pergunta que ele faz.
A gente pode citar uma porção, mas e aí? Quem se manteve? E ele está fazendo agora as reflexões de um ortodoxo, né? Respondendo à reflexão de um reformista. Agora ele faz as reflexões, né? Você por acaso quer parar o tempo? Você quer ressuscitar do túmulo as coisas obsoletas? Aí ele falou, mas não estou entendendo. Nós nascemos para ser obsoletos na sociedade. Parece que nós nascemos para ficar de fora mesmo. Nós nascemos assim. E ele agora vai para um tom mais poético. O que seria do judaísmo se os nossos antepassados tivessem como tarefa atualizar o judaísmo? A começar por Abraão, não existiria. Se for no Egito, ficaríamos no Egito, não íamos fazer Pêssah. Se a gente vai falar de quando, qualquer lugar, não íamos festejar Hanukkah, não íamos fazer nada. Nós íamos fazer acordo com os movimentos do tempo, de acordo com as suas culturas. A gente não ia andar, não estaríamos aqui. Nós não estaríamos aqui. O que seria do judaísmo se nossos antepassados tivessem como tarefa atualizar o judaísmo? Isto é, pô-lo em consonância com as opiniões e as condições predominantes de seu ambiente numa determinada época. Que seria? Vocês acham que não tiveram propostas? Tiveram, claro. Os mitavnim, como a gente está saindo da história da Grécia, da Hanukkah, os judeus helenistas que tivemos, eles tinham essa proposta. Não estão aqui mais. Não estão aqui mais. Quem está aqui são aqueles que fizeram parte dos Macabim. Ponto. E aí ele continua, Rabino Hirsch. Posso eu, ele usa esse termo, falsificar a divina vara de medir para servir as minhas próprias necessidades passageiras? Ele entendia que todas as pressões que estávamos, os judeus, sentindo na época, eram necessidades passageiras, circunstanciais. Nós íamos mexer em algo que era atemporal, algo que foi nos passado, para resolver um problema ali circunstancial. Será que era essa a melhor maneira de resolver o problema? Posso eu falsificar a divina vara de medir para servir as minhas próprias necessidades passageiras? Posso eu peneirar e atualizar o judaísmo? Quer dizer, eu posso fazer uma seleção brasileira, convocação de mitzvot, essa eu faço, essa não faço? Né? Como é que eu vou fazer isso? Né? Eu vou peneirar, isso aqui sim, isso aqui não. Como é que eu faço esse negócio? Né? Então, essas são as inquietudes do Rabino Hirsch perante a fala que havia na Alemanha e posteriormente ela foi para os Estados Unidos. Essa palavra de Deus tem de ser nossa regra eterna, diz o Rav Hirsch, superior a qualquer juízo humano. Em vez de reclamar que a Torá não está mais adequada aos tempos, vamos reclamar que os tempos não estão mais adequados a ela. Isso aqui merece uma parada para entender o que o Rabino Hirsch está dizendo. Ou eu entendo o que ele está falando, ou eu não entendo o que está acontecendo comigo. O que é galut? Galut é a insatisfação do judeu com o tempo que ele está vivendo. Galut é o que nós estamos assistindo: corrupção, terrorismo, problemas econômicos, problema de divisão de renda, problemas, pobreza, fome, doenças, como Maimônides escreve em seu livro Mishneh Torah. Isso é galut, galut. Então eu vou reclamar o quê? Para resolver isso eu mexo na Torá. Não mexo na Torá para resolver isso. Eu tenho que reclamar disso, não da Torá. A Torá é culpada disso? Não. Não é mexendo na Torá que eu resolvo o problema do antissemitismo? Não é mexendo na Torá que eu resolvo todos os outros problemas que eu falei? Não. Então, vamos parar de reclamar que a Torá não está adaptada ao tempo e vamos falar e reclamar que o tempo não está adaptado à Torá, porque a sociedade humana está fazendo isso. Isso é galut. Isso é galut. Ponto.
Essa é a alternativa. Se o judaísmo foi estabelecido por Deus, se foi, eu não sei, pode ser que eu tenha dúvida. Mas se ele foi estabelecido por Deus, então está destinado a ensinar à época e não se deixar por ela ser ensinado. Só faltava essa agora. As pessoas vão vir sentar, vão vir aqui, vão botar a Torá no banco do réu, aí põe a gente traz a Torá, põe no banco do réu, e aí fala para ela, olha, vamos ensinar para você como é que você tem que ficar nos dias de hoje, tá bom? Tá bom. Você tira isso, põe isso, e faz uma emenda, tira aquilo, põe ali. Diz o Rabino Risch, não. Se ela foi estabelecida por Deus, se ela não foi estabelecida por Deus, tudo bem. Então você pode fazer emendas, coloca, tira, porque é obra humana, né? Faz emenda constitucional, né? Emenda dali, emenda daqui, medida provisória, né? Pronto, está na moda agora, medida provisória. Querem fazer MP na Torá, mitzvot provisórias. Não, essas mitzvot eram provisórias, só era por algum tempo, depois não é mais, por isso é aquilo. Não. Então, o Rabino Risch, ele questiona, se o judaísmo foi estabelecido por Deus, talvez esse capítulo também precisa ser estudado. Esse capítulo precisa ser aprofundado. Né? Se ele foi estabelecido por Deus, então está destinado a ensinar a época e não a época ensinar a ele. Isso que fique claro. Muito bem. E aí, poesia. Deus disse a Abraão, olha, ouse ir contra o seu tempo, Abraão. Siga o seu próprio caminho. Lechá. É para você que você vai o teu caminho. Não, deixa eu ver o que os outros estão fazendo. Não olhe para os outros. Ouse ir contra o seu tempo. Vai! Essa é a missão do judeu. Lech lechá. Eu vou ficar agora toda hora olhando para lá, eu tenho que ser bem aceito aqui, tenho que ser bem aceito aqui, bem aceito aqui. Então você não está entendendo que você pertence à herança de Abraão, do Lech lechá. E aí ainda mais, siga o seu próprio caminho longe do seu país, de sua família, de sua sociedade. Ande diante de mim e que minha aprovação lhe baste. Uau! É isso aqui. Dá licença. Você acha que é fácil eu andar assim na Oscar Freire? Não, vou falar a verdade. Não, gente. Você anda aqui... Você anda ali na Oscar Freire, todo mundo ali, numa boa, tudo, né? Homens bonitos, mulheres bonitas, e eu ali de chapéu, assim, andando, assim. Hein? Obrigado, né? Obrigado. Ou quando a gente está em Yom Kippur, a gente vai de terno, gravata, tal, tudo bonito, aliado, e um tênis conga, assim, mas andem na Oscar Freire, eu quero. Tá lá? Né? Lá. Pois é, lá. Aí a pergunta dele, ande diante de mim, eu estou fazendo isso porque Deus me pediu. E que minha aprovação me basta de verdade. Eu não estou nem aí se o pessoal da Oscar Freire olha para mim, mas que absurdo, o cara não tem dinheiro para comprar sapato, pô? Lech lechá. Faz parte. Você acha que foi fácil para Abraão não acreditar em estátua, numa sociedade que estátua era como ver o jogo do Corinthians? Na escola você fala você recebe uma mãe numa escola, está com um problemão. Qual o problemão? Esse é realmente um problema, eu não diminuo em nada o problema dessa mãe, nada. O filho como se chama na gíria portuguesa. Portuguesa não, brasileira. Também não é brasileira, é carioquês. Gíria. Ele é um pereba jogando bola. Pereba quer dizer que ele não joga bem. Se uma criança não joga bem futebol, ela sofre bullying.
Não, é complicado. Dentro da cultura brasileira, né? Um garotinho que... Não é verdade, professora Fanny? Não, professora, o que a gente vai fazer? Aí a mãe está chorando lá que o garoto é perna de pau. Mas o que eu vou fazer? Né? Vamos jogar xadrez. Né? Aí todo mundo, xadrez. Vai lá, o nerd vai jogar xadrez, vai. E todo mundo querendo jogar bola, né? Futebol. E essas coisas pegam, né? Mas tudo bem, eu escorreguei para só trazer um pouco de humor. Ande diante de mim, e que minha aprovação lhe baixe. Ou seja, diz o Ravish, bem, desde o início Deus colocou o judaísmo e seus adeptos em oposição à época. Aí vem o Grunfeld e faz assim, você quer parar o tempo? Não, mas eu não quero parar o tempo, eu quero me opor ao tempo. Você não está entendendo? Essa é a missão, desde o início foi assim. A missão do judaísmo é essa. Então ele erra na base. Ele está errando na base. O erro é de conceito. É um confronto de conceito. Daqui, tudo vai ficar diferente. Tudo vai ficar diferente. Porque o olhar já saiu pela tangente. Mudou. Bom. Diz o Rabino Risch, judaísmo é tradição. Foram transmitidos a nós por gerações anteriores, com a mesma garantia que falas de Deus com Moisés. Olha só isso, hein? Com o propósito de regular a observância prática da palavra de Deus. Essa foi a função dos rabinos e do Talmud. Estudos e mais estudos, para não deturpar e não descaracterizar a tradição oral. Não há, na nossa tradição, nenhuma fonte com tanto debate, com tanto estudo, para garantir que o que o meu pai fazia era isso e não aquilo. Páginas discutindo o que a geração do meu pai fazia para não ter nenhuma dúvida. Esse é o Talmud. E isso vem de geração a geração. De geração a geração. Judaísmo é tradição. E aí ele diz, será que os pais mentiram aos filhos? Avós aos seus netos? Mestres aos seus discípulos? Nossa história de resistência, lá atrás, sofrimentos, e por outro lado, alegrias e conquistas emanam da mentira ou de outros interesses? Não. Nós resistimos, porque essa era a verdade, era a nossa proposta na história. Nós não resistimos porque éramos loucos, nunca fomos loucos. Pais vão mentir para os filhos? Avós para os netos? Mestres para os discípulos? Não. É a primeira vez que nós ficamos diferentes dos outros? Não. Primeira vez que nos perseguiram porque éramos diferentes ou porque não? Não. Vocês vão dizer, bom, e aí? E aí o quê? Avraham, coitadinho, citado pelo Rabino Risch. Eu não pude trazer tudo que o Rabino Risch, que é fantástico. Né? A gente teve a oportunidade de conhecer o Rabino Risch 6 meses só, dá vontade de ficar com ele pro resto da vida. Né? Mas não dá. Tem outros pensadores para a gente estudar. Mas ele diz o seguinte, Avraham, pega o Avraham. Aliás, lembrem, o Maral de Praga também mostrou aqui para nós que o ideal de homem é o Avraham, né? Maral de Praga também falou sobre isso. Mas o Rabino Risch fala, Avraham, ele foi separado da sociedade em que vivia, tanto na sua forma de pensar, na sua forma de se comportar, e até mesmo no seu físico, como é a mitzvah do Brit Milá, ele foi separado. E esse mesmo Avraham
faz a contribuição para uma sociedade oposta aos seus valores, intervém a uma guerra de 4 contra 5 reis, guerra mundial, na época. 4 nações contra 5 nações, naquele período ia ser uma guerra mundial. Ele faz intervenção. Avraham Avinu faz intervenção, que é de pior, mas naquela época era moderno, a sodomia. Sodom e Gomorra era uma cidade completamente moderna. Não, para a época deles. Mas para nossos olhos, sodomia. Quando a gente fala de Sodom e Gomorra, né? No jargão, aquilo ali parece Sodom e Gomorra, né? Quer dizer que o negócio está completamente condenado, sob o ponto de vista dos valores. Quem é que vai lá defender eles? Avraham, o diferente. Ele consegue enxergar algo de positivo. Talvez tenha algumas pessoas lá que com essas pessoas a gente influencia e reverta. Calma. Esse é o judeu. O judeu não é para ficar dentro de casa e se salvando. Não, eu vou lá para fora. Mas eu vou lá para fora não para me curvar o que lá fora me diz. Eu que vou dizer lá fora o que precisa ser feito. Sempre foi assim a nossa história. Que negócio é esse de ficar negociando agora? Não, peraí. Vamos... Não. Agora, terminei o Rabino Hirsch, quer dizer, terminei não. Nessa aula eu respondi em nome do Rabino Hirsch, espero que ele lá, onde ele está, né, tenha gostado, porque não é fácil representar o Rabino Hirsch. Aí vamos ver que resultados, né? Eu estive uma vez aqui e apresentei resultados da pesquisa feita em 2013 pela Pew Research. Lembram quem esteve aqui? Bom, então eu não peguei esses resultados agora, porque eu ia reproduzir já uma aula que fiz. Eu não vou fazer isso de novo. Eu peguei uma pesquisa anterior, lá no século XX, e 2013, agora, são 21, né? Mas eu peguei do século XX. E, se vocês quiserem saber a data, é 1991, 1992. Instituto Manov, Jewish Information Center, tem sites, está tudo documentado, tá? Não tem... Tudo isso que está aqui está documentado à vontade. E, como a Pew Research também está documentado, os dados dessa pesquisa. A pesquisa da Pew era sobre o comportamento dos judeus nos Estados Unidos. E aí ela fez análise de judeus ortodoxos, judeus reformistas, judeus conservadores, e a gente fez isso acho que 2 anos atrás, aqui numa noite de Hanukkah. Muito bem, quais foram os resultados ali no século XX com relação a todo esse pensamento reformista, né? De adaptar o judaísmo ao tempo, etc., tirar as questões nacionais, mexer no Sidur, etc., né? Aliás, vocês começam a entender pela resposta do Rabino Hirsch por que no Sidur reformista não está escrito Deus de Avraham, e sim Deus da humanidade. Você começa a entender isso, né? Porque essa é uma discussão aí, né? Avraham é separatista no sentido dele não se deixar levar pela sua época. A Deus da humanidade, bom, ele já foi para aqueles discursos anteriores que nós citamos aqui. Deus da humanidade. Ninguém está falando que Deus não é o Deus da humanidade. Ninguém está falando que não é bonito isso. Eu quero saber se isso é judaico. Eu não quero saber se é bonito, não é bonito. É judaico? Esse é o nosso pensamento ou não? Essa é a pergunta. Bom, mas agora vamos voltar aqui para resultados. O que deu isso tudo? Onde levou? Aí, esse Instituto Manov disse o seguinte:
Vamos deixar isso para janeiro, fevereiro? O senhor vai ficar devendo muito. Aí não tem, aí não tem, aí vai ficar difícil, né? 53% dos reformistas celebram casamentos mistos, já os religiosos apenas 3%. Essa é uma diferença marcante nos dados da pesquisa. 40% dos reformistas não ficariam abalados se não existisse Israel. Ponto. Estado de Israel, estou dizendo. Mas está lá na pesquisa. Entrem lá, mergulhem. Mas vocês precisam entender que as bases da reforma, pelo que a gente pôde entender no contexto, no século XIX, era não extrair, retirar o tema nacional do judaísmo. Agora tem o Estado de Israel. Pois é. E agora? E agora? Há um debate. Eles têm esse debate até hoje. Você vai se identificar com o Estado de Israel, não vai se identificar com o Estado de Israel? É um debate. Isso aqui tem um debate. Aliás, em Israel mesmo, bom, a gente vai ver isso mais adiante. 40% dos reformistas não ficariam abalados se Israel. Essa pergunta foi feita, né? Esse dado sai porque o Instituto Manoff é um instituto de Israel. Logo, eles estavam interessados nisso. É interesse do Estado saber o que é isso. Né? A gente conta com a diáspora de que forma? E aí começa a ver as respostas. Né? Olha só que interessante. Enquanto 65% dos religiosos investem em Israel, apenas 25% dos reformistas o fazem. Por exemplo, bônus de Israel, comprar letras de Israel, etc. Se você olhar, as comunidades religiosas têm 65% de interesse em investir no Estado tal, e os reformistas, com toda a gritaria que a gente ouve na imprensa judaica, é 25%. Dados do banco lá de Israel, né? Não é dados que o Manoff trouxe. Não sou eu que estou, eu não saberia dizer isso. Não tenho nem por onde. Primeiro que não é minha área de atuação. Então não é que eu vou saber. Né? Talvez o fundo comunitário poderia falar isso, né? Mas eu não sei também do fundo comunitário. Seria interessante, né, fazer esse... 40% dos reformistas ainda não fizeram conversão pelos seus próprios rabinos. Ou seja, dentro da comunidade reformista, segundo o Instituto Manoff, os casamentos, como eu falei lá, vamos usar esse termo, casamentos mistos, né? 53% celebram casamentos mistos. Desses casamentos mistos, 40% fica assim como está e 13% fazem a conversão. 13% desses fazem a conversão. Bom, dado 44% não fazem ceia de Pêssah. No Pew Research, vocês lembram? Está aumentando. Esses índices aumentam. Tá? 50% dos reformistas não acendem Hanukkah. 60% dos reformistas celebram também a festa de Natal. Mas é compreensível, porque se aqui ainda não fizeram conversão, então se entende que as culturas ficam dentro da casa. Tá? Ah? 80% dos reformistas trabalham Yom Kippur. Eles vão na sinagoga, isso quando o Yom Kippur cai no dia da semana, eles trabalham, saem, vão para a sinagoga, aí depois fica a sinagoga vazia, depois volta. Essa é não é assim numa sinagoga religiosa. Uma sinagoga religiosa, né, começa-se as cadeiras com X pessoas, durante a manhã X pessoas, à tarde X pessoas, mais ou menos, né, estável no seu movimento, é um movimento uniforme, né?
Segundo o Instituto Manoff, 28% não mantém já a segunda geração de filhos no seu judaísmo. Ou seja, no mundo reformista, já 28% já não se mantém judeu. Naquilo que ele definiu como judaísmo, tá? Não estou fazendo comparações com outra linha, não. No que ele mesmo se definiu. Então, esses são alguns dados. Quem quiser mais dados, vale a pena, está documentado. Vão atrás desse instituto. Isso aqui é um escritor israelense, escreveu em 1992, em cima de debate que teve em Israel sobre o judaísmo americano versus Israel. Havia, na década de 90 do século passado, uma discussão muito grande sobre que benefícios o judaísmo americano trazia para Israel ou não. E ele disse o seguinte, palavras dele, Mati Golan: o reformismo judaico americano é um passo para o protestantismo. Palavras dele. Já o movimento conservativo americano é um passo para sair do judaísmo. Podem ir atrás dessa versão. Aqui no Brasil tem também já sinagogas que se participam, né? Os rabinos de congressos conservativos. Né? As diferenças entre reformistas e conservadores, na minha opinião, eu não sou a melhor pessoa, né, para falar das diferenças deles dois, porque para mim eles são muito semelhantes, mas é tênue, é tênue. É que isso vem lá do mundo americano. Reuven Rivlin, que é hoje o presidente de Israel, na época deputado, em 1999, disse, minha sensação foi de... Ele estava numa sinagoga reformista nos Estados Unidos, minha sensação foi de estar em uma igreja e não em uma sinagoga, palavras dele. Até então pensei que o reformismo era uma linha do judaísmo, agora estou convencido que é uma outra religião. Eu fui atrás dessa informação, porque já as sinagogas reformistas estavam fazendo casamentos ecumênicos nos Estados Unidos. Então, quando ele foi lá para a cerimônia, provavelmente algum parente, alguma coisa, ele participou do cerimonial e a sensação que ele teve é de não estar numa sinagoga. Ele assistiu a um casamento ecumênico dentro da sinagoga, e ele pensou e escreveu o que escreveu. Bom, Rabino Hirsch, sobre o capítulo de reformismo, ficou muito claro que, na linha de pensar dele, tudo que estava incomodando os pensadores intelectuais da época, da nossa comunidade, na Alemanha e posteriormente nos Estados Unidos, não deveria incomodar, porque essa é a característica do pensamento judaico, é de se opor à época, é sempre ficar fora, como nós temos na tradição Avraham. Lembre-se do Avraham, Lech Lecha. Você tem que ter o aval de Deus. Você não tem que ter o aval da sociedade que você está circunscrito. Isso é fundamental. Por isso, Avraham é ivri, hebreu, no sentido geográfico, me'ever nahar, do outro lado da margem, mas no sentido filosófico, outsider. Eu penso diferente. Eu estou do outro lado da sociedade. Eu não, eu tenho um modo de pensar. E esse meu modo de pensar interage com a sociedade para mudar ela. Termino a aula dizendo o seguinte. Lembra, Rabino Hirsch estudou na Universidade de Bonn, lembram? Tinha um grande amigo, Avraham Geiger. Avraham Geiger e Shimshon Raphael Hirsch eram amigos, colegas de sinagoga, de estudos de Talmud e de universidade. E aí, quis o destino histórico, Avraham Geiger participar do movimento reformista, Rabino Hirsch
do movimento ortodoxo. E aí, Rabino Hirsch faz uma carta ao seu amigo, dizendo o seguinte: caro amigo Avraham Geiger, somos revolucionários, de fato. Você quer mudar o mundo para os seus interesses. Você quer reformar o judaísmo para garantir a emancipação. Eu quero mudar o mundo de acordo com a Torá. Quero reformar o homem e não o judaísmo. Rabino Hirsch. Com essa carta, eu termino a aula de hoje e agradeço a paciência que vocês tiveram de me ouvir ininterruptamente assim. Muito obrigado.